Bom, gente, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas. Eu falei para vocês que seria uma série de 3 aulas, porém tem muito pano para manga, ou seja, tem muito conteúdo para poder falar, muito. Serão 3 aulas somente sobre os Estados Unidos e uma aula sobre o Canadá. Então, nessa aula a gente vai entender como que os Estados Unidos ele construiu a sua hegemonia. O que seria hegemonia? O seu domínio. Hoje nós vivemos numa multipolaridade? Sim, só que essa multipolaridade ela é dominada pelos Estados Unidos, isso é fato. Os Estados Unidos, assim como o Flamengo, ele está em outro patamar. O Flamengo e o Corinthians também estão em outro patamar. Então, os Estados Unidos hoje ele domina o mundo, ele dita o processo de globalização. Os Estados Unidos ele manda e desfaz, e faz e desfaz, e constrói e reconstrói. Como que os Estados Unidos ele chegou nesse nível, nesse patamar, nessa hegemonia? Nós iremos estudar passo por passo. Aqui estão todos os passos. Então a gente vai lá desde os primórdios da história até o século XXI. Tudo isso se inicia com a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Basicamente, a grosso modo, é uma doutrina de defesa. Já ouviu aquele lema? América para os americanos? Ninguém interfere nos Estados Unidos, ninguém mexe, ninguém modifica, ninguém extrai recurso natural, ninguém coloniza, ninguém faz daqui o que quer. Doutrina Monroe, América para os americanos. Se você lembrar das aulas de história, os Estados Unidos ele foi um dos primeiros países a declarar a independência e até incentivou outros países a também realizarem revoluções através dos ideais iluministas. Lembra lá das suas aulas de história do 8º ano? Então, iluminismo, revoluções, tudo isso daqui tipo entrou no coração ali dos estadunidenses, das colônias, as 13 colônias, as famosas 13 colônias que a gente já estudou, e isso fez com que os Estados Unidos declarassem independência. A Inglaterra ela começou a oprimir os Estados Unidos, porque a Inglaterra ela gastou muito dinheiro, primeiro com a Guerra dos 100 Anos, onde que a França saiu vitoriosa com o auxílio de Joana d'Arc. A Joana d'Arc é uma mulher muito abençoada por Deus, ouviu a voz de Deus e foi líder do exército francês, derrotando a Inglaterra. Depois houve a Guerra dos 7 Anos. Tá? Na Guerra dos 7 Anos a Inglaterra ganhou da França, só que gastou muito dinheiro com isso. Então já teve lá a Guerra dos 100 Anos que a Inglaterra perdeu para a França. E depois a Guerra dos 7 Anos que ganhou da França, só que gastou muito dinheiro. Todo esse pacote junto misturado no liquidificador, você vai ver que a Inglaterra teve um saldo negativo gigantesco. E quis tirar de quem para poder saldar esse déficit aí na sua economia? Dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos pegou e falou, não, aqui não. Então, os Estados Unidos acabou declarando a independência da Inglaterra. A Inglaterra queria cobrar taxas altíssimas do selo, taxas altíssimas do chá, taxas altíssimas da produção de cana. Estados Unidos não quis, não se sujeitou a isso, declarou sua independência, chamou a França para a briga e juntos conseguiram sua independência da Inglaterra. Ah, você não falou que era colônia de povoamento, professor? É colônia de povoamento. As 13 colônias, eles são de pessoas inglesas. Só que a Inglaterra quis cobrar taxas depois desses ingleses que colonizaram, povoaram o território estadunidense. Só que os Estados Unidos falou que não. Então declararam a sua independência. Beleza? Então tudo isso daqui foi a doutrina Monroe. O próximo. Destino Manifesto. Estados Unidos eles acreditam que eles são uma nação abençoada por Deus. E nesta visão de ser uma nação abençoada por Deus, eles acreditam que eles têm o poder, auxiliado por Deus, para poder dominar outros territórios. Tadinho do México, foi arrasado. Tadinho dos nativos que viviam ali entre o México e os Estados Unidos, também foram arrasados por conta desse destino manifesto. Então, os Estados Unidos ele se utilizou dessa estratégia de ataque, vamos por assim dizendo, para poder dominar outros territórios. Hoje, os Estados Unidos era para poder ter 60% do seu território do que é hoje. Se não fosse o destino manifesto, os Estados Unidos hoje não era o que ele é, não, no que se refere ao tamanho da sua proporção territorial. A gente já viu na aula passada, o México era para ser muito maior se não fosse o destino manifesto. Próximo, Plano Marshall. Já estudamos sobre o Plano Marshall. Os países, depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental, estavam arrasados, quebrados financeiramente. Os Estados Unidos ele emprestou dinheiro a juros altíssimos para esses países
da Europa Ocidental para se reestruturarem. Isso foi o Plano Marshall. Olha aqui a imagem. A imagem aqui do governante emprestando dinheiro para várias potências econômicas. Política do Big Stick. Política do Big Stick também é conhecida como política do grande porrete. Cai muito em vestibular isso, hein? Os Estados Unidos, ele financiou todas as doutrinas militares da América. Então, não foi só o Brasil que teve uma ditadura militar. Os Estados Unidos foi o primeiro. Então, os Estados Unidos, ele financiou todas as doutrinas militares da América. Para que isso? Isso daqui é contexto de Guerra Fria. Então, a gente sabe que quem fosse dos Estados Unidos teria que ser contra a União Soviética. Quem fosse da União Soviética era contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para poder ganhar apoio, declarou aqui a política do Big Stick para poder proteger todo o território da América. Quem foi contra a política do Big Stick? Tadinho, Cuba. Até hoje, século XXI, Cuba é embargada economicamente. Tudo é antigo, não tem transnacional, não tem internet, não tem carro do ano, não tem celular do ano, não tem nada no que se refere à tecnologia do século XXI em Cuba. Isso para classe média e para classe baixa. Classe alta você vê ainda umas coisas assim. Então não tem nada disso. Por que não tem nada disso? Por conta da política do Big Stick. O embargo econômico que os Estados Unidos fez contra Cuba. Cuba quis ficar do lado dos soviéticos, se lascou. Todos os demais ficaram do lado dos Estados Unidos. Mesmo sendo não alinhados. Ou seja, estou não alinhado, não estou contra você. Certo? Mas também não sou totalmente a favor teu. Então os não alinhados é aquele que se você está em cima do muro, você praticamente já tem um dono ali, né? Tipo, se você está mais perto aqui dos Estados Unidos, você está alinhado com os Estados Unidos. Essa política dos não alinhados aí era somente não irei lutar contra você. Mas também, tipo, não serei tão a teu favor. Mas enfim, vamos prosseguir aqui para a aula, tá? Desculpa se ficou um pouquinho confuso aqui a política do Big Stick. Mas o que eu quero que você grave é: os Estados Unidos ele financiou todo o militarismo da América. Não foi só o Brasil. Vários outros países também tiveram doutrinas militares. E isso foi a política do Big Stick. Quem foi contra a política do Big Stick, no caso Cuba, acabou sofrendo as consequências do embargo econômico. Descolonização e imperialismo. O que seria aqui o imperialismo? O imperialismo é o novo processo de colonização. Então, colonização foi o que aconteceu na América, certo? Imperialismo foi a colonização que aconteceu na África e na Ásia. Lembra lá das aulas de geografia agora do 8º ano? Tudo 8º ano, professor? Estados Unidos fala muito no 8º ano. Então, no 8º ano, vocês aprenderam, deveriam ter aprendido sobre o imperialismo. O que é imperialismo? Lembra lá a segunda revolução industrial? Os países precisavam de matéria-prima para suas empresas. Então precisavam de recursos naturais para o seu processo de industrialização. Precisava de ouro, precisava de prata, precisava de cobre, de chumbo, de carvão mineral. Da onde que eles tiravam? Da América? Não tiravam mais da América. Tá? Tiravam da onde? Do continente africano. Então é do continente africano que eles tiravam seus recursos naturais e um pouco do continente asiático. Por que tem esse mapa aqui embaixo? Por conta da Conferência de Berlim. Que foi a Conferência de Berlim? Os países da Europa, na segunda Revolução Industrial, eles se juntaram para poder fazer a partilha da África. Que foi a partilha da África? A divisão do continente africano. Uma parte é sua, uma parte é minha. Uma parte é tua, outra parte é dele. E o continente africano sofreu 2 vezes, tadinhos. Primeiro com o processo de colonização, foram tudo escravizados, tadinho. Depois retirados os recursos naturais. É por isso que hoje o continente africano é essa lástima, essa infelicidade de que é hoje, por conta de sofrer 2 vezes. É muito injusto isso. Tá, mas tá falando aí da Europa, professor, Europa. O que entra aí os Estados Unidos nisso? Na Segunda Guerra Mundial, os europeus eles acabaram perdendo seu foco. Então eles acabaram perdendo um pouquinho desse imperialismo, porque o foco era guerrear entre si. O que os Estados Unidos ele fez? É aquela,
já estão quase se matando de tanto brigar. Estados Unidos ele vai lá e tipo, o continente africano, vamos acabar com esse negócio aí de imperialismo? Então, junto à ONU, os Estados Unidos foi e declarou a independência do continente africano. Então, por essa razão, os Estados Unidos ele saiu meio que por cima desse processo aí de imperialismo. Ele declarou o fim. Por que os Estados Unidos declarou o fim? Porque ele não estava dentro. A partilha da África não incluía Estados Unidos. Né? Alguns países eles se beneficiam no processo de globalização no que se refere à cultura. Por exemplo, eu tenho um aluno, ex-aluno meu, 21 anos, tadinho, veio para o Brasil, não acabou o ensino médio, só que ele era poliglota. Poliglota? Quem é poliglota hoje? Dificilmente se encontra alguém que é poliglota. Meu, o cara conseguiria qualquer emprego numa multinacional se ele tivesse ali uma faculdade. Emprego top. Poliglota. Poliglota. Por conta que no processo do imperialismo, essas potências europeias realizaram o processo de colonização. Então, tipo, quem foi dominado pela Alemanha saiu falando alemão. Quem foi dominado pela Inglaterra saiu falando inglês e assim por diante. Então, esse menino poliglota por conta das influências do imperialismo. Prosseguindo. Guerra Fria. Não precisa falar muito sobre a Guerra Fria, né? A gente já estudou bastante sobre a Guerra Fria. A gente sabe que os Estados Unidos saiu vencedor. Duas potências econômicas disputando o mercado mundial. Os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. Prosseguindo. Protecionismo. O que é o protecionismo? São medidas que um país ele adota para poder fechar a influência de outros países sobre o teu. Isso é imperialismo. A imagem aqui, ó, bem sugestiva. Uma embarcação tentando entrar sobre o país e o país ele fechando as portas para essas influências. O que os Estados Unidos ele faz? Ele busca medidas para poder fechar ao máximo as suas importações. A gente vai ver nas aulas posteriores que os Estados Unidos hoje se encontram num déficit no que se refere à sua balança comercial, porque os Estados Unidos têm mais importado atualmente do que exportado. Principalmente produtos chineses, mas daqui é para a próxima aula. Então, os Estados Unidos têm tentado fechar ao máximo as suas portas. Tem tentado colocar ali até medidas sanitárias. Pra você ter uma ideia, para poder entrar produtos do Brasil é uma dificuldade gigantesca, porque precisa ter várias leis ambientais, precisa passar por vários, para você entender várias fiscalizações semelhantes ao Inmetro, para que o produto ele entre nos Estados Unidos. Só entra produto em estado de perfeição. Se tiver defeito, não entra. Isso são medidas protecionistas. Outra medida protecionista é o dumping. O que é o dumping? Dumping é quando, se um produto ele foi produzido a um baixíssimo valor comercial, isso é alegado como exploração. Por exemplo, cana-de-açúcar. Quem faz o trabalho da cana-de-açúcar no Brasil é quase que um trabalho escravo. Os boias frias recebem salários baixíssimos, sem carteira assinada. Isso é quase um processo de escravidão se não receber esse salário. Então, isso é medida de dumping. Então, o dumping é totalmente proibido pelos Estados Unidos. Então, essas medidas fazem com que os Estados Unidos fechem suas fronteiras para importações de países vizinhos. Outra medida aqui, a Conferência de Bretton Woods. O que é a Conferência de Bretton Woods? Foi um acordo entre as potências econômicas que o dólar seria a moeda padrão no que se refere à Bolsa de Valores. Então, se o dólar subir, a maioria das moedas mundiais sobem junto com o dólar. A maioria. O real não sobe. Triste. Se o dólar cair, ferrou, todo mundo tá lascado. Se o dólar cai, ferrou todo mundo, certo? Todo mundo vai acabar sendo prejudicado junto com os Estados Unidos. Isso é a Conferência de Bretton Woods. O dólar como referência de economia mundial. O próximo é o Banco Mundial e o FMI, que também faz parte ali da moedinha que infelizmente já caiu aqui no slide. Tá? O Banco Mundial e o FMI. Banco Mundial é para poder fazer empréstimos e o FMI também. São dois bancos que realizam empréstimos aos países desenvolvidos e aos países subdesenvolvidos. Quem regula esses empréstimos é os Estados Unidos junto com as outras potências mundiais. Transnacionais. Também não precisa gastar muito tempo com transnacional.
As maiores transnacionais do mundo são dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm as maiores empresas mundiais, espalhadas pelo mundo todinho de uma forma globalizada. Sim. É. O Brasil não tem nenhuma. Tem não. Patente. O que é a patente? Por que o Charlie Sheen tá aqui no meu slide? Charlie Sheen, ele fez o jingle. Você assistiu Dois Homens e Meio, ele vive dos jingles que ele faz para crianças. Ou seja, esses jingles são patentes do Charlie Sheen. Então ele criou ali o seu produto. Os Estados Unidos ele tem o maior número de patentes mundiais. E isso faz com que, se outro país quer usar um produto que tem uma patente nos Estados Unidos, tem que pagar uma parcela de dinheiro lá pro tio Sam. Certo? Então, os Estados Unidos ele tem o maior registro de marcas no mundo todinho. Bolsa de valores. As maiores bolsas de valores mundiais também estão nos Estados Unidos. Já ouviu falar desse nome? Nasdaq? Tá, então, uma das maiores bolsas de valores estão também no território estadunidense. Tecnopolos. O que é um tecnopolo? É quando uma empresa científica, certo? Uma empresa, uma indústria, ela se junta, faz ali uma fusão com uma grande universidade. Então essa fusão é dado o nome de tecnopolo. Os maiores tecnopolos mundiais se encontram no Vale do Silício, na Califórnia. Ou seja, tipo, as grandes ideias, as grandes sacadas saem de lá. Apple, Google, Microsoft, Uber, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram. Então as maiores ideias mundiais nascem desses tecnopolos, da fusão das grandes empresas com as grandes universidades. Ficou bonitinho esse slide, né? Eu gostei bastante. Consumismo. Os Estados Unidos, ficou hilário esse daqui, meu. Os Estados Unidos reúne os cidadãos mundiais que mais consomem no mundo todinho. Sim. Um cidadão estadunidense ele consome cerca do que 2 ou 3 brasileiros consomem no mundo. Então, os maiores consumidores mundiais se encontram nos Estados Unidos. A maioria das coisas são todas descartáveis. Porque tipo, eles compram produtos a preços baixíssimos. Então não compensa, por exemplo, fazer o que eu, Thiago Segala, faço. Não sei se é o seu caso. Se quebra o meu celular, eu mando consertar, que é mais barato. O que um cidadão estadunidense faz por conta do preço ser muito baixo? Joga fora e compra um novo. Então, os Estados Unidos ele junta um dos maiores consumistas do mundo. Subsídios agrícolas. Não basta fazer uma reforma agrária, é necessário que você também invista nesse pequeno agricultor, nesse médio agricultor. Você diminua os impostos dele. Se você diminua os empréstimos, os juros que ele faz para poder comprar o seu maquinário, o seu insumo, a sua semente transgênica. Então não é necessário somente fazer uma reforma agrária que é doar uma porção de terra para esse fazendeiro. É necessário que você crie estratégias econômicas para favorecer esse pequeno e médio produtor agrícola. Isso é conhecido como subsídio agrícola. Os Estados Unidos ele realiza enormes subsídios agrícolas para os seus pequenos e médios agricultores e pecuaristas. Certo? Então, todos esses fatores juntos, eles fazem com que os Estados Unidos se torne este outro patamar aí, no que se refere ao mundo globalizado. Um abraço, pessoal. Até mais.